sobrou pra mim te contar como é que foi o meu começo no crochê. Oi, pessoal, meu nome é Lohane Bernardes do Ateliê da Lô e eu vou contar pra vocês hoje como que foi minha trajetória, como que foi do começo até aqui, né? Gente, a nossa hashtag da Sobrou Pra Mim foi idealizada pela guria crocheteira Elaine Cardoso, Jaque do Cordel Crochê, Crochês da Glau e a Claudinha Crochê. E eu. Mas se você quiser participar também, basta colocar a hashtag Sobrou Pra Mim e nos marcar na descrição. Não precisa marcar todas, pode marcar quem você, qualquer uma de nós, que a gente vai estar repostando vocês, tá, na nossa comunidade. E também uma outra, então vai lá assistir o vídeo das nossas colegas, gente, porque cada história é única, né? É muito interessante a gente sempre tá ouvindo outras histórias pra gente conhecer a vida de outras pessoas. Eu particularmente adoro. E teve uns vídeos pra trás aí, eu não lembro qual, que eu comentei que eu tinha salvo umas fotos de tapetes que eu fiz no meu começo. E aí, desde aquela época eu falei, eu tô pensando nisso, eu preciso pegar essas fotos. E aí, o tema dessa semana era contar a nossa história com crochê. E eu falei, então vai ser esse. Gente, o começo de ninguém é fácil, né? A gente não começa arrasando, a gente não começa fazendo tapetes retinhos, suplá retinhos, maravilhosos. E comigo não foi diferente. Vou mostrar pra vocês aqui, gente, eu acredito que tenha sido a peça mais torta que eu fiz. E aí eu vou mostrando durante esse vídeo alguns outros trabalhinhos, tá? Mas, gente, essa peça aqui, sabe quando você ainda não tem aquela estabilidade no ponto? Porque, por exemplo, essa agulha aqui, ela vem até aqui. A gente sabe que se a gente for crochetando rápido, ela vai até a argolinha, né, a laçada da linha, ela só vai até aqui. Então ela vai tendo estabilidade. Mas no começo a gente não sabe. Às vezes a gente vai pegando assim só a pontinha, aí outra a gente já solta a agulha, no outro a gente aperta, no outro a gente, sabe? Então no começo é assim mesmo, fica meio torto mesmo. E tá tudo bem. E aí, gente, como é que foi? Eu comecei a fazer correntinhas, as primeiras correntinhas, eu tinha entre 9 e 10 anos ali. Com 9 anos, a minha avó, quando eu tinha 9, um pouco mais de 9, ela faleceu. Antes dela falecer, ela ficou de cama bastante tempo e aí ela tinha esclerose múltipla, né? Então tinha dias que ela não mexia os braços, tinha dias que ela não mexia as pernas, então ela ficava bastante acamada e eu o tempo inteiro do lado dela, gente. Eu só saía do lado dela quando eu tava pra escola ou na hora de dormir mesmo. Eu ficava só lá junto com ela. E aí nossa, a gente se divertia muito esse tempo, porque era assim, ela me ensinava ponto cruz, ensinava crochê, começou a ensinar as primeiras correntinhas, né? E a gente dançava junto, a gente colocava o CD da Jovem Guarda. Juntos não, né? Eu dançava e ela ficava rindo e falando assim, faz assim, faz assim. Então a gente acabava fazendo companhia uma pra outra, né? E aí depois que ela faleceu, eu continuei querendo aprender essas coisas, né? Assim, não só porque eu queria aprender, mas porque era uma coisa que a minha avó começou a me ensinar. Então era uma coisa de valor pra mim. Então eu pedi a minha mãe, me ajuda aqui, me ajuda aqui. E aí a minha mãe já fazia peças lindíssimas. Gente, minha mãe até hoje, ela faz muito rápido, faz peças lindas, só que agora ela tá trabalhando demais com outras coisas, né, com outros tipos de artesanato e acaba não sobrando tanto tempo pra crochetar. Mas ela nunca deixa, sempre tem lá a bolsinha dela lá com as agulhas, com os barbantes, com as lãs, tem época que ela quer trabalhar com lã, e sempre tem lá. E era assim, ela me ensinava, né, aí fazer os pontos altos. Aí eu sabia fazer ponto alto, eu não sabia passar pra carreira de cima. Aí eu tinha que esperar ela chegar do trabalho, pra ela virar pra mim o trabalho, pra eu continuar fazendo. Aí chegava lá do ponto, esperava ela chegar de novo, ia lá, virava. Eu sei que ficou nessa há muito tempo, gente, eu não sabendo virar o trabalho. Aí ela começou a me ensinar a virar o trabalho. Até que eu conseguia fazer sozinha, né? E esses tapetinhos, gente, ó, vou deixar passando aqui pra vocês verem. Naquela época era o auge, né? Era esses quadradinhos, assim, era carreiras de vai e vem e quadradinhos. Era quadrado fechado, né? Que era com 2 pontos altos, aberto, 2 correntinhas, pula um não, 2, né? Então isso aí era o auge. Então pra mim era desse jeito aí, e as variações eram os detalhes que eu ia fazer no tapete, né? Era o bico, você ia colocar lã, eu usava muita lã pra fazer bico, fazer detalhe, essas florzinhas mesmo, essas coisas aí, tudo com lã.
E aí, quando eu comecei a fazer esses tapetinhos, eu acredito que eu tinha feito assim, 1, 2 só. Uma tia minha que morava em Salvador, eu acho que eu contei isso pra vocês, resumidamente, né? Uma tia minha que morava em Salvador, ela viu e falou assim, nossa, isso aí vende muito lá em Salvador, deixa eu levar, né? Aí eu não tinha. E ela ia passar pouco tempo aqui. Ah, quando foi isso aí, gente? Foi... Eu devo que tinha uns 12, 13 anos, por aí. E aí, 14, por aí. E aí ela falou assim, ó, vou ficar aqui em Anápolis só até tal dia, você faz pra mim 10 que eu quero 10. Eu, que legal. Eu lembro que eu cobrei 10 reais na época de cada tapete desse daí. E aí, não tava bom, né? Assim, tinha uns que nem tava com bico, pode ver que nem colocava o bico com barbante, nem nada, né? Era mais detalhezinho mesmo, bem simples. Então eu vendi de 10 reais cada um. E comprei barbante cru. As lãs já tinha, porque minha mãe sempre mexeu com artesanato. Então, gente, casa de artesã, vocês sabem, né? Que tem armário cheio de bagunça, de tranheira, de linha, de fita, essas coisas tudo sempre teve. Miçanga sempre teve. E a minha mãe também fazia, eu não vou ter nenhuma foto aqui pra mostrar pra vocês agora, gente, umas bonequinhas de lã com garrafinha PET, garrafinha de pitula. Ela cortava o fundinho da pitula, tirava a tampinha, né? Lavava bem lavadinho, lixava, né, a base pra ficar bem retinho. Aí ficava o corpinho da bonequinha, né? Aí ela comprava a cabecinha de porcelana, colocava a cabecinha de porcelana, passava lã em volta todinho da garrafinha. E aí ela fazia com tecido, né, o vestidinho, fazia os bracinhos com a lã mesmo dobradinha, fazia cabelinho, ou comprava cabelinho já pronto, de acrílico, né, colocava cabelinho, colocava chapéuzinho, gente, ficava a coisa mais linda. Então ela fazia muitas dessas bonequinhas e utilizava bastante lã. Então, o que mais tinha lá em casa era lã. Então, eu fiz esses aí, e aí eu vendi pra ela. Depois disso daí, passaram um tempo, eu comecei a fazer mais pra mim. Aí passou assim, eu com 17 anos, né, que eu comecei a fazer faculdade, eu ainda trabalhava fora, só que eu trabalhava num restaurante que abria só dia de semana, na parte da manhã, né, eu trabalhava até na hora de almoço ali, até 2 horas eu saía, tava certo porque eu estudava à noite. Mas aí, a minha faculdade passou a ter aula no sábado de manhã também. Então não dava certo porque eu precisava trabalhar no sábado de manhã. Então eu falei, vou sair do restaurante. E aí coincidiu com bastante coisa ao mesmo tempo. Foi assim, eu saí do restaurante, a minha mãe teve gêmeas, ela tinha que trabalhar fora. Eu não queria de forma nenhuma colocar as gêmeas na creche. Aí, quando ela estava com 4 mesinhos, minha mãe voltou a trabalhar e eu saí do serviço e fui olhar elas. Aí eu já tinha 17 para 18 anos ali, 18 anos, que eu comecei a faculdade em abril e eu ia fazer 18 em julho, foi isso. Então eu tinha 18 anos, aí eu ficava cuidando das meninas em casa. Então o tempo que eu tinha, eu tava fazendo outros tipos de artesanato também. Fazia trabalho, ajudava, dava aula particular e aí fazia também o crochê. Nessa época eu fiz esse tapete com meu nome. Gente, eu sempre fui muito lerda pra fazer, então demorava demais pra fazer. Eu acredito nessa mesma época que eu tenha feito esse outro roxinho. Eu tenho uma... Eu fiz um pra minha madrinha, gente, que eu lembro que eu demorei porque era um jogo de passadeira. E ela usa até hoje. Ele era roxo também, que é a nossa cor preferida. E ele era círculo. Gente, eu nunca vi esse modelo de novo. Tem até uma passadeira que ela parece, que ela faz assim, assim, sabe como eu tô falando? Eu não tenho foto dele aqui pra mostrar pra vocês a passadeira, eu sei que ela ainda usa até hoje, mas gente, meu ponto era mais apertado do que era agora ainda, e eu ainda usava a agulha 3,5, então ficava muito pequeno. Eu vejo esses tapetes meus aí por algum lugar e eu fico assim, meu Deus, o tamanhozinho desse tapete. Parecia suplá, sério, de tão pequenininho que ficava. Então, eu fiz essa passadeira pra ela e aí era assim, com a florzinha no meio e redondo, era várias bolinhas assim, ó. E assim, ficou bonito na hora que eu fiz, sim, mas ficou muito pequeno. E ela usa até hoje, mas beleza. Aí com 18 anos, né? Com 19, eu fiquei 1 ano olhando as minhas irmãs, né, em casa, e fazendo só esses trabalhinhos assim. E eu pagava minha faculdade sozinha na época ainda. Então começava a ficar muito apertado. Eu vendia Natura, vendia Avon, pegava tudo quanto é trabalho extra, qualquer coisa que aparecesse eu tava fazendo. E aí começou a ficar muito apertado pra mim. E também a minha mãe tava super estressada já, porque ela trabalhava no hospital. Ela já não tava aguentando mais, tinha 12 anos, gente, que eu trabalhava diretão em hospital. E você sabe como é que é puxado, né?
E aí ela também tava querendo sair do trabalho, então coincidiu de novo de mudar completamente. Aí eu arrumei um trabalho, trabalhava no financeiro de uma confeitaria. Aí eu comprei o carro antes de ter começado a trabalhar lá. Só que assim, gente, eu comprei um carrinho bem velhinho, né? Porque eu pagava 300 e poucos de parcela, porque eu precisava pra ir pra faculdade. Eu usava o mesmo da minha mãe, mas você sabe, aí às vezes eu queria ir pra igreja, queria ir em algum lugar, minha mãe tava com ele. E aí eu comprei esse carro. Na época, eu voltei a trabalhar, né? E lá, gente, não tinha um dia que eu não saía no horário certo, que eu saía no horário certo. Então eu trabalhava até tarde da noite, todo dia, gente, até 7 horas era o mínimo pra mim. Então, eu amava demais trabalhar lá, porque eu tinha muita autonomia, era um trabalho que eu gostava de fazer, então não sobrava tempo pra eu respirar. E aí, assim, o tempo que eu tinha, eu tava descansando, né? Porque vocês sabem que financeiro é cansativo demais também, mentalmente, né? Então, acabava que eu fiquei sem fazer crochê, eu fiquei trabalhando lá mais de 3 anos. Então, nessa época toda, eu fiquei sem fazer nada. Quando eu saí, eu fui pra outros artesanatos. Aí eu fui mexer com caixinha. Sabe barrica de... Como é que chama aquele trem, gente? Tem muita indústria farmacêutica, igual aqui na minha cidade tem o Daya, né? Que é um polo farmacêutico gigantesco. Farmacêutico não, polo industrial, só que tem muitas empresas farmacêuticas. E aí eles vendem muito esses barricas de... É tipo um papelãozinho e a aba dela é de metal. E eu comprava essas barricas e decorava elas, colocava com tecido, papel de parede, pintava mesmo, desenhava, fazia muitas coisas assim e vendia. Vendia caixinha de lembrancinha, que mais? Sacolinha eu comecei, mas não deu muito certo. Então eu fazia outro tipo de artesanato. E também ajudava a minha mãe, porque ela já fazia sublimação. Quando ela saiu do hospital, ela já começou com a sublimação e tá até hoje. Então que vai fazer 10 anos já. Então ela já foi trabalhar nessas coisas assim. Era camiseta, almofada, caneca, essas coisas assim. E aí às vezes eu ajudava ela também. Aí eu fiquei 6 meses sem trabalhar, fazendo essas coisas. Fiz algumas coisas de crochê também, mas eu não tenho foto aqui. E nem pra falar, eu lembro, gente, que eu fiz um jogo de banheiro de Minion, assim, as coisas mais diferentes, né? Coisas pra minha casa, tapete pra minha casa. Esse amarelo com roxo aqui eu fiz nessa época também, porque eu lembro de usar esse tapete no meu apartamento, que foi nessa mesma época. Aí depois eu voltei a trabalhar, de lá eu já fui pro Daya. Gente, trabalhar horário comercial e longe de casa, não sobra tempo real, assim, ó. Eu chegava em casa muito tarde também. Na época eu fazia outra faculdade, eu terminava minha primeira faculdade, estava fazendo faculdade de teologia. Então eu chegava em casa já ia direto, sabe? Então era assim, muito corrido também. Então na época que eu tava trabalhando lá eu não fiz, que foi 2 anos. De lá eu fui pro banco. No banco eu fazia algumas coisas pra mim. E eu lembro de ter feito pra outras pessoas. Pra uma amiga minha, era não é tapete, tipo uma passadeira de fundo do mar, não tem foto aqui também. Eu achei que eu tinha foto, procurei, não achei. Fiz também um tapetão grandão de baleia. Gente, esse tapete ficou lindo. E eu fui seguindo vídeo aula, difícil pra caramba, mas valeu muito a pena, ele ficou enorme. Ficou com 1,30 m, 1,40 m, mais ou menos assim, sabe? Um pouco menos de 1,5 m. Bem grandão. Fiz uns de peludinho também, na época eu comecei a usar peludinho. Isso assim, na época eu tava no banco. Aí quando eu saí, que foi em 2020, foi quando eu criei meu Instagram. O Instagram eu vou deixar aqui pra vocês, vou deixar o arroba também. E aí vocês vão lá e já ver, porque aí já tem todo um processo, né? Aí eu comecei pegar só suplá. Eu não gostava de fazer tapete. Eu não sei, gente, explicar agora, falar assim, por que eu não fazia tapete? Não sei, eu acho que é porque não era desvalorizado, era um valor muito abaixo, o suplá compensava mais, eu gostava mais de trabalhar com barroco, e barroco no tapete é desperdício, na minha opinião. Então, eu não sei, eu não sei se era só por conta disso, não. Ou é porque não sei falar assim, é por causa disso. Porque eu podia ter começado a fazer também. Na verdade, em 2020, né, que eu comecei a pegar firme mesmo, profissionalmente mesmo, assim, aprendendo técnicas, divulgando e tudo, eu tinha muita encomenda de suplá. Então pode ser que também tenha sido isso, né? Eu falei, se eu tô pegando bastante encomenda, tô vendendo bem o suplá e o lucro é melhor, por que eu vou inventar tapete, né? Pode ter sido isso também, mas não sei. Aí 2020,
final de dezembro de 2021, eu comecei a fazer encadernação personalizada, que são essas agendas aqui que eu já mostrei várias vezes pra vocês, né? Bloquinho, ó, personalizadinho. Aí eu comecei a fazer essas coisas no final de 2021. Fiquei final de 2021, final de 2022, final de 2023. Final de 2023 eu tive tanto estresse, que ou eu acabava com a encadernação, ou a encadernação acabava comigo, gente, que eu tava ficando maluca já. Os clientes me perturbando, sabe, eu trabalhava, chegava no final do mês, a conta não fechava. Eu não sabia o que eu tava fazendo de errado. E eu já tinha experimentado, assim, testar outras coisas. Gente, eu comprava no lugar que tivesse mais barato possível. Gente, eu perdia horas pra fazer conta de onde comprar, pra comprar mais barato, pra vender um preço bom, pra conseguir o lucro certinho. Mas era tanto maquinário, gente, impressora estragando direto, tendo que fazer manutenção, tinta cara, prejuízo com algumas coisas. Às vezes você comprava uma caixa inteira de papel adesivo, aí vinha um tanto estragado. Às vezes você ia passando no laminador, enrolava tudo, você tinha jogado no lixo. Tive problema com o cliente que me deu prejuízo. Nossa, foi muita coisa acumulando assim. Mas, gente, o principal que eu quero que vocês até não cometam o erro que eu sempre cometi na minha vida inteira. Eu não descanso. Eu não paro de pensar naquilo, tipo, pra me desligar, sabe? Eu tava até conversando com a minha mãe antes de começar a gravar esse vídeo aqui, porque eu procurando as fotos do tapete, eu vi uma foto dela colocando água na plantinha na casa dela e tudo, né? E nesse dia a gente tava brincando de pintar umas coisas. Eu e ela, assim, ela tava pintando um tecido, pintando uma abóbora no tecido, e eu tava pintando umas caixinhas. E ela falou assim: por que a gente tava fazendo isso? Porque nessa época eu não trabalhava com artesanato. Aí eu falei pra ela: mãe, isso aí foi a única férias que eu tirei na minha vida inteira. Foi as únicas 2 semanas de férias que eu tirei. E detalhe, gente, 2 semanas de férias que meu celular não parou de tocar. Então, eu não conseguia falar: não, eu tô de férias, não me liga. Gente, era sábado, era domingo, era sempre, todos os serviços eu fazia isso, eu cometi o mesmo erro. Eu deixava com que as outras pessoas, colegas, os chefes, ficassem dependentes de mim. Meio que eu sabia que isso ia acontecer e cometi o mesmo erro, sabe? E que eu não conseguia descansar, eu não conseguia desligar. E aí, na encadernação também foi assim. Eu não descansava. Gente, até dia de domingo era assim. Domingo eu e meu marido vai pra igreja, que agora a encadernação já estava casada. Então, no domingo de manhã, a gente acordava, ia pra igreja, às vezes almoçava por lá, aí voltava pra casa. Eu trabalhava até a hora de voltar pro culto à noite. Então, era assim, era corrido mesmo. Acordava na segunda cedo, ia até de noite, a não ser que meu marido chegasse antes, né? Se ele chegasse da academia e tudo, e já tivesse tomado banho, aí eu parava um pouquinho de trabalhar, ia assistir alguma coisa de televisão, fazer uma janta, alguma coisa assim. Mas o tempo que ele não estava em casa, ou que ele estava ocupado com as coisas dele, era eu trabalhando sem parar. Então, o tempo que eu não estava trabalhando, eu estava organizando alguma coisa, organizando a agenda, fazendo orçamento para compras, atendendo cliente, era assim. Então, juntou todas as coisas, eu não descansei e acabei desistindo. Os maiores motivos de desistência de coisas da minha vida foi por não descansar. Porque se você descansa, é assim, você vai chegando num limite de estresse, você descansa, ele abaixa. Aí chega no limite de novo, você descansa, ele abaixa. Eu não chego nesse negócio e abaixo, eu vou deixando. Quando eu chego, tô por aqui. Gente, esses trabalhos lá que eu falei que eu amava trabalhar naquele lugar, gente, sério, eu respirava trabalhar naquele lugar. Era no nível que era assim, ó, era uma confeitaria grande em Anápolis, e eu não comia nada em outra confeitaria porque eu trabalhava nessa, sabe? Eu era fiel, assim, se eu visse alguém perto de mim comendo alguma coisa de outra confeitaria do concorrente, eu ficava brava. Então era assim, era minha vida aquilo ali, sabe? E eu cheguei no nível que eu falei assim: a partir de amanhã eu tô cumprindo aviso. Aí veio todo mundo: não, fica aqui, tem que arrumar alguém pra te substituir, vamos treinar, calma, o que tá acontecendo, o que a gente pode melhorar pra você? Eu não quero saber, amanhã eu tô cumprindo aviso. E eu tenho 7 dias antes, então eu vou trabalhar 21 dias e tô fora, sabe? Eu cheguei no nível que eu não queria diálogo, eu não queria nem nada. Se eles oferecessem o dobro do salário, eu não ficava. Então, porque eu já não ganhava mal, eu ganhava bem nessa época, eu tinha vários benefícios. Então, sabe? Eu cheguei no nível de estresse, é igual a encadernação, gente. A encadernação, no nível que chegou de eu desistir, de parar de vender tudo, eu recebi proposta assim:
não, a gente paga mais. O cliente fala, não, faz pra mim aqui, eu te pago mais, não tem problema. Eu não queria, sabe? Eu não queria nem pra ganhar mais. Porque eu cheguei já num nível como é que fala? Desânimo, de estresse, que eu não queria mais. É tanto que eu vendi tudo. Eu deixei, gente, uma impressora, que era a mais antiguinha, que tinha nem como eu vender ela, porque ela tava estragada. Que aí agora eu uso ela aqui assim. Vocês podem ver que aquela pasta minha, as impressões não são perfeitas, porque minha impressora é estragada. Então eu fiquei com a impressora, o computador, porque era o computador meu pessoal, só. Até as mesas eu vendi. Até arame de colocar no caderno eu vendi tudo. Até alicate, elástico, fita, tudo, gente, tudo. Eu vendi tudo. Então, quando eu chego nesse limite, só que eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Aí, gente, agora no começo desse ano, 2024, eu tava com dívida na época da encadernação, porque era assim, tinha mês que eu vendia 4 mil reais no mês. Já no outro mês eu vendia 500. E aí a impressora não escolhia o tempo de estragar. O computador não escolhia o tempo de estragar. Era na época que eu não tinha dinheiro. Então eu tinha muito cartão de crédito que eu ia usando e ia aumentando o limite. Também, gente, o banco é responsável, né? Como é que vai aumentando o limite assim, sem saber a renda, sem ter uma declaração de imposto de renda, um contra-cheque, uma prova física? Vai só aumentando. Aí aumentando, e eu continuei pagando todas as minhas contas, comprando de fornecedor, fazendo tudo, tendo estoque. Eu tinha estoque muito grande, assim, de caixa de papelão, pra fazer as capas, né? Os arames, que era bem caro. Gente, vocês podem achar que esses araminhos aqui é coisinha à toa, barata, ó. Mas era caríssimo, era assim, 200 reais uma caixa, que não dava pra fazer nem 50 cadernos, sabe? Então era caro, não é barato não. Então, eu acabei fazendo dívida. Aí no começo desse ano, eu já tinha estudado, igual o último vídeo que eu fiz aqui, né, de renda extra, de opções de trabalho em casa, eu já tinha estudado todos daí, já tinha colocado na ponta da caneta já, tudinho. Sabia o que dava de lucro cada um, o que não dava, como que eu poderia juntar aquele valor para pagar o que eu devia, para continuar pagando as minhas despesas. Porque assim, meu marido, ele ajuda não, ele paga todas as despesas de casa, mas eu não acho certo eu estar trabalhando e não contribuir. Então, eu sempre pego algumas contas dele para pagar, energia, água, gás, eu sempre pego para eu pagar. Então, com essas, eu tenho minha responsabilidade. Mesmo ele falando assim, não, deixa que eu pague aqui. Não, eu tenho minha responsabilidade, eu trabalho também. Então, eu tinha essas contas para pagar. E aí, a única coisa que eu achei, gente, no começo desse ano, queria suprir para eu conseguir pagar, era marketing digital. E é assim, gente, a gente que é cristã, que a gente que procura saber, pedir, né, para Deus direcionamento, para Ele falar qual que é as portas certas pra gente entrar, o que a gente deve fazer, o momento certo de desistir, o momento certo de começar, de parar, de todas as coisas. Aí eu orando muito, todas as vezes, gente, que eu começava a pesquisar ou que eu começava a trabalhar com isso, estudando isso, né, o marketing digital de vendas, na verdade, né, que o marketing digital abrange muita coisa. Mas a parte de vendas online ali, com tráfego pago e tudo mais, todas as vezes que eu orava, eu sentia assim, ó, vai, mas é perigoso, vai, mas toma cuidado, vai, mas fica alerta, abre o olho, abre o olho, abre o olho. Era sempre assim, sabe? Era assim, sabe quando as pessoas mais antigas ou que... mais antigas... as pessoas que já moraram em roça, sabe como é que é? Aquela ponte, que é só uma tábua para passar, você vai passar num riacho e só tem uma tábua fininha para você passar. Meu sentimento com o marketing de vendas era esse, era que eu tava andando assim, ó, sabe, com muito cuidado, se eu caísse era fatal. Então, andando com muito cuidado numa tábua pequenininha, era essa sensação que eu tinha. Então, eu começou indo bem, sim. Tava rodando, né? Eu tava no orgânico, aí ele tava conseguindo fazer venda assim. Mas, gente, sabe aquela coisa que você fala assim, tem um trem errado aqui, tem um trem que não tá fechando, esse negócio não tá certo. E eu comecei a olhar, comecei a pesquisar, fazer perguntas, gente. Eu falo isso demais, né? Principalmente aqui, faz pergunta por quê, pra quê, qual o propósito disso aqui, pra que serve isso daqui. Igual eu falo pro meu marido ontem, a gente vai no médico, o médico passa uma lista de remédios, você não vai na farmácia, compra e toma, por favor, né? Você vai falar, por que eu tô tomando isso aqui? Pra que serve? Se eu não tomar, o que acontece? Se eu tomar, o que acontece? Qual a contraindicação?
faça perguntas, né? Não vai só obedecendo, só fazendo, só pegando pra você. Não, calma. Então eu fazendo perguntas, né? E eu olhando, eu falei, esse trem tá errado. Esse trem tá muito errado. E aí gente, quando eu abri o olho, assim, que as peças se encaixaram, sabe? Que eu tava... Sabe aqueles investigação que você coloca fotinha ali? Na minha cabeça, né? Que eu não fiz isso no papel, mas na minha cabeça tava daquele jeito, sabe? Gente, peraí, isso aqui tá ligado aqui, isso aqui tá ligado aqui. Logo, isso aqui vai cair. Isso aqui vai acontecer isso aqui vai acontecer aquilo outro. Eu comecei a ver assim, sabe? E aí eu falei, gente, onde que eu tô me metendo? Deixa eu correr desse lugar. Aí isso eu fiquei janeiro, fevereiro e março. No meio de março eu apaguei tudo, corri das minhas redes sociais, apaguei o meu Instagram pessoal, porque tinha muita coisa lá que eu tinha postado. Gente, tanta vergonha que eu fiquei, essa é a palavra, a vergonha que eu fiquei quando eu vi aquilo, quando eu vi a realidade, da onde que eu tava me metendo e o que eu tava falando pra vender, assim, não, mentira, não é nada disso, gente. É mais assim, ó, sabe quando você tá numa fria e você tá colocando outra pessoa numa fria também? Essa é a verdade, era isso que tava acontecendo. Aí eu excluí meu Instagram, apaguei tudo que eu tinha postado, né, antes. Apaguei aí eu voltei pro Instagram só do crochê, que é esse que eu tô trabalhando com ele hoje. Vou até mostrar aqui pra vocês. Deixar de novo aqui pra vocês, gente, vai lá seguir pra verem. E aí eu voltei pro crochê, porque eu falei assim, olha, eu sei que o crochê eu nunca vou conseguir pagar minhas dívidas, porque assim, gente, não é muito. Mas vamos cair na real, crochê é produzido manualmente e coisa manual é limitado. Eu posso trabalhar as 24 horas seguidas sem dormir que eu vou ter um valor limite ali para produção. Não tem como eu falar assim, não, se eu trabalhar mais eu consigo vender 10 mil por mês. É impossível, é coisa manual, não é uma máquina. Você não deixa lá funcionando e vai rendendo, não é assim, é limitado. Então eu falei, olha, eu sei que assim eu não vou conseguir, tá nas mãos de Deus, eu sei que a culpa é minha mesmo, que eu não tenho que falar que a culpa é de ninguém, que agora é Deus que tem que resolver. Não é não, sabe? Porque eu que me meti nessa, sabe? Então, eu que arque com as consequências. Mas eu voltei pro crochê sim, porque, gente, eu já dei aula de crochê, esqueci de contar essa parte, né? Volta lá em 2019, volta em 2019, gente, eu dei aula para 3 turmas diferentes de crochê, com 8 aulas em cada turma, para mulheres e para adolescentes, ensinando a fazer crochê, ensinando a tirar foto, a criar o Instagram do zero, a vender o crochê, a receber, a criar link de pagamento, tudo, completinho, tinha até a apostilinha, bem bonitinho mesmo. Então, sempre eu começava os cursos falando assim, olha, quem sabe fazer crochê não fica sem dinheiro. E aí, em março, eu lembrando disso, eu falei, gente, quem sabe fazer crochê não fica sem dinheiro. Deixa eu voltar pro meu crochê, que dá muito mais certo pra mim, que é um negócio que não me estressa de jeito nenhum, que se eu fizer, eu vou ter meu dinheiro ali, é garantido. Pode até ser que fica no estoque ali um tempinho, mas logo vai vender, se eu souber as cores certas de fazer, né? Souber o tamanho certo que eu tenho público pra isso. Então eu falei, vou voltar pro meu crochê com certeza. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz, viu? Que agora a gente tá em novembro nada, agora já é o 1º de dezembro. E desde março que eu voltei, e tô feliz da vida. Tô fazendo mais tapetes agora do que suplar. Tô fazendo suplar ainda, mas mais tapetes. Agora, gente, no momento que eu estou agora, é só eu ir adaptando. O que eu posso fazer aqui pra melhorar? Posso aumentar o preço um pouquinho? Não posso aumentar o preço não, mas eu posso melhorar as peças, agregar valor. Eu posso vender para um público que pagaria mais. O que eu posso fazer daqui, do momento que eu estou, sabe? Então, toda vez agora, coisa que eu aprendi a lição. Errar uma vez é humano, errar 2 vezes já é burrice, né? Então, descansar. Tô cansada? Descansa. Não vai trabalhar no domingo. Não vai trabalhar fora de hora que não deve, a não ser que seja um caso específico e raro e exceção, aí sim, mas eu aprendi. Gente, foi muito longa a história, né? Eu tentei ainda resumir, ainda esqueci muitas coisas aí, mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam, conta um pouquinho da experiência de vocês, se vocês também entraram em alguma cilada assim, conta aí.
Gente, o vídeo de hoje foi esse. Não deixa de conferir a história das colegas, que vou deixar marcado aqui na descrição, tá? E até o próximo vídeo, que será na terça-feira, às 18 horas. Gente, fiquem com Deus e tchau, tchau!